Olá, manos! Eu sou a Elizabeth, advogada integrante do Em Teoria e eu sou a guia no vídeo de hoje. Pegue uma bebida, sente-se confortavelmente e vamos para o vídeo. Nesse vídeo nós iremos esclarecer as dúvidas recebidas acerca do que é guarda e todas as suas nuances, sabe? A guarda compartilhada, a guarda unilateral, guarda alternada e um bônus que é a pergunta de uma mãe que enviou pra gente, questionando sobre o que ela podia fazer, já que o pai da criança não estava pagando pensão e ela estava desesperada. Então, antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidá-los a conhecer mais do nosso canal. Nosso maior objetivo é ajudar as pessoas com suas dúvidas jurídicas ou dúvidas com suas carreiras de forma fácil e acessível, ajudando assim as pessoas a alcançarem a vida que elas sempre sonharam e que elas merecem. E nós já falamos sobre diversos temas aqui que são muito interessantes, tipo a união estável, casamento, recolocação profissional, entrevista de emprego e muito mais. No nosso blog, inclusive, tem ainda mais assuntos, como encontrar estágio, LinkedIn, eu sou amante, tem direitos, vários temas interessantes ou divertidos para você saber ou então até mesmo conversar na mesa de um bar. Então, que tal você dar um like, se inscrever no canal, compartilhar, isso ajuda muito a gente a crescer. Então, quando uma criança nasce, junto dela surgem diversas repercussões e mudanças no mundo para os pais. Perante a justiça, recai sobre os pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que o poder familiar será exercido pelos pais em iguais condições. Caso não seja cumprido de forma adequada, o poder familiar pode legalmente ser retirado dos pais. Dito isso, quando ocorre a separação dos pais, a criança precisa ter um lar definido. E no melhor cenário possível, essa decisão acontece de forma consensual entre os pais, que definem quem é o melhor para cuidar da criança, e aí o juiz só oficializa aquela decisão que eles tomaram de comum acordo. Mas não é o que normalmente acontece. Quando as pessoas vão para o juiz, não é para confirmar, é meio que para que ele tome uma decisão. E aí cabe ao juiz definir quem é o responsável mais capaz para fornecer um lar adequado para essa criança. Em regra, a guarda é compartilhada, apesar de que existem exceções. Dessa forma, podemos ressaltar que a guarda pode ser discutida em uma ação própria ou na mesma ação que trata do divórcio ou da dissolução de união estável do casal na vara de família. A guarda ela pode ser provisória ou definitiva e pode ser revogada a qualquer tempo. Além disso, a guarda pode ser concedida a abrigos, famílias adotivas e famílias guardiãs, o que transforma o guardião no responsável legal da criança, sendo agora o responsável pelo sustento financeiro, educacional e emocional do seu protegido até que ele atinja a maioridade. Dito isso, então agora vamos falar um pouquinho dos tipos de guarda, sendo elas as mais importantes a unilateral, que é quando apenas um dos pais detém a guarda, enquanto o outro apenas tem o direito de visita. E atenção ao ponto de que, mesmo nesse caso, ambos os pais possuem o poder familiar para com a criança. Eles apenas não residem mais no mesmo local. E essa decisão é tomada levando sempre em conta o melhor interesse do menor. E aí nós temos a outra modalidade de guarda, que é a alternada, que é a situação onde os pais se alternam na guarda dos filhos, considerando que cada um no momento em que exerce sua guarda, o faz com exclusividade. A guarda compartilhada é aquela onde ambos os pais exercem o conjunto e a guarda, garantindo ao menor acesso de convivência com ambos. Sendo assim, garante um contato do filho maior aos pais, e não há que se falar sobre responsabilidade individual de um único genitor pela criança, já que ambos são protagonistas no exercício do pleno poder familiar. Então, essa é obviamente a mais recomendada, porque, vamos considerar que a convivência com ambos os genitores é extremamente importante para as crianças. Mas, independente da modalidade da guarda escolhida, é essencial dizer que sempre vai ser priorizado o melhor interesse para o menor, levando em conta a realidade de cada caso específico. Então, mais do que qualquer outro ramo do direito, o direito de família possui decisões únicas e exclusivas para cada caso. Procure um advogado para definir qual a melhor escolha no seu caso, e pagar ou não pensão não pode ser a razão pela qual você vai pedir a guarda do seu filho.
Além disso, não se esqueça de que a separação é entre você e o seu ex-relacionamento, nunca com a criança. Saiba que abandonar o seu filho emocionalmente, o abandono afetivo, ele gera consequências no futuro, podendo inclusive ser transformado em dano moral. Existem diversas sentenças onde pais que se separaram dos genitores e ao mesmo tempo também ignoraram as crianças mesmo pagando pensão, eles têm uma responsabilidade afetiva e que pode sim ser convertida monetariamente. Então, se você tem mais interesse nesse tema, assiste o nosso vídeo lá. Tá aqui no canal, na playlist de Direito. Olha, gente, eu já peço desculpa, mas obras começaram a acontecer, então vamos ter que lidar com isso. Tá, agora que a gente já aprendeu sobre a guarda e que ela acontece depois da separação e que a gente pode definir aí a pensão, a dúvida é: nós recebemos essa dúvida pelo e-mail e ela perguntava assim: doutora, eu não estou conseguindo receber a pensão, o que eu faço? Tá, eu obviamente resumi os detalhes do caso, mas a pergunta principal é essa: o que fazer quando o pai da criança ou a mãe da criança não paga a pensão? Infelizmente, essa é uma pergunta que eu recebo quase toda semana nas minhas redes sociais, pedindo ajuda, perguntas, e dá pra sentir o desespero dessas pessoas, né? O não recebimento é uma situação que a gente pode denominar como, no mínimo, chata, mas que, na verdade, é desesperadora para quem necessita daquele dinheiro. Além de ser constrangedor ter que cobrar o devedor toda hora, a verdade é que o recebimento dos alimentos está diretamente ligado ao bem-estar da criança. E o não cumprimento nos prazos atrapalha a segurança diária dele, da vida dele. E que fique claro, a pensão alimentícia é para garantir o sustento do menor. A pensão é para o sustento dos filhos, por isso não há vergonha em cobrar o que é deles por direito. Se o diálogo e a negociação amigável não funcionarem, é necessário procurar uma advogada e recorrer ao judiciário, por meio de uma execução de alimentos. Bom, caso você não tenha condição de pagar um advogado, você pode procurar a defensoria. O procedimento é o mesmo. Vale lembrar que é possível fazer essa cobrança judicialmente desde o primeiro mês de atraso. E como é comum e quase todo mundo sabe, pode até acarretar na prisão do devedor. E é por isso que precisamos sempre ter a decisão judicial da pensão. Nada de cair no conto do vigário de não precisa entrar na justiça que eu vou pagar a pensão certinho. Bom, a gente sabe que quando a situação desanda e as coisas apertam, a pensão do seu filho vai ser a primeira coisa que vai sumir. É óbvio que não são todos os pais que agiriam assim, mas infelizmente é a grande maioria, e é o nosso dever ajudar vocês a se conscientizarem de que a sentença judicial te garante diversos direitos, e garantias, e segurança. Então, é o melhor caminho e vocês devem considerar fortemente isso. Depois que a execução começa, existem duas formas de negociar que são consideradas as mais normais, que é realizando a penhora dos bens do devedor e incluindo o nome dele no Serasa. E a segunda é fazendo pedido de prisão caso o pagamento não seja feito em 3 dias. Normalmente, quando o pedido de prisão sai, o pai costuma dar uns pulos e agiliza aí o pagamento. Muitos, inclusive, fazem essas birras como uma forma de atacar o ex-relacionamento, sabe? Sem se importar em prejudicar sua própria prole. Vergonhoso, né? Mas é muito comum. Tem também aqueles pais que, eu não vou pagar, eu quero ver se ela vai no salão esse mês. Gente. Queria morrer? Esses caras são... Enfim. Vamos continuar, né? Detalhe importante é que se o devedor for preso, a dívida não some, viu? Ela continua se acumulando até que o pagamento seja realizado. O objetivo da prisão, além da punição, é evitar de que você se sinta coagida e acabe não cobrando o que é direito da criança. Porque, veja bem, a pensão é um direito do menor. Existem outras formas de cobrança, podendo inclusive pedir o juiz para decretar a suspensão da carteira de motorista ou cancelar o passaporte do devedor. Porém, para tais pedidos é preciso esgotar as tentativas de receber de formas normais. Um ponto aqui. Mesmo com a guarda compartilhada, ainda se deve pagar a pensão. E o mesmo vale para a pessoa desempregada.
Muitos alimentantes, quando receberam a guarda compartilhada, tentaram obter a isenção. Porém, a decisão majoritária do juiz foi que eles não estavam isentos de contribuir para o sustento do filho. Bem, como desempregado, ele não se exime de pagar a pensão alimentícia. Contudo, muda-se o valor da porcentagem do qual ele paga. Então, para que essa mudança aconteça, caso você seja a pessoa que paga alimentos e acabou ficando desempregado, você precisa entrar com uma ação de revisão de alimentos. Assim, o seu valor vai ser atualizado e você não vai correr risco de alguma das situações acima mencionadas, como, por exemplo, prisão e Serasa. Enfim, nunca deixe de exigir o pagamento dos alimentos. Pensão não é ajuda, é dever de criação que os pais têm com os filhos. Mesmo que muitas vezes haja negação de pagamento da pensão alegando que você utiliza o dinheiro para outros fins, não ceda. Os juízes têm pleno conhecimento do encargo que é criar uma criança e nunca deixarão de cobrar o que é do seu filho por direito. Não é sobre achismos do que você faz ou deixa de fazer a pensão. É um direito do seu filho receber ajuda em sua criação. Não deixe que a teoria suma na prática, porque direito é direito, ou seja, o certo é certo. Eu vou fazer uma leve ressalva aqui para você que acha que a sua esposa ou a pessoa que recebe a pensão está fazendo uso dela de forma errada. Você pode entrar com uma ação pedindo todo o esclarecimento, a prestação de contas de como aquela pensão está sendo utilizada. Então você tem sim o direito de saber como o dinheiro está sendo gasto, mas não é cortando a pensão que você vai obter. Dito isso, eu acho que abrangemos realmente tudo e tentamos fazer isso de uma forma simples, fácil e rápida para que possa esclarecer você e para que você saiba qual atitude tomar. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira e ajudar compartilhando conhecimento é a nossa meta. Esperamos que todos possam saber os seus direitos e assim possam conseguir justiça. Caso tenha gostado do nosso vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com todos os amigos. Bye bye, humanos!